Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui para louvar e bendizer ao nome do Senhor, cultuar ao nosso Deus que é um Deus poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra e, acima de tudo isso, Ele nos ama. E por Ele nos amar tanto, Ele enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo. Jesus veio, o Seu Filho, então veio a este mundo, se tornou gente como a gente, ser humano, e indo para uma cruz, morrendo a nossa morte. Morreu sem pecado, e por isso então foi aceito por Deus Pai. E o Seu sacrifício foi um sacrifício em nosso lugar. Hoje, temos então livre acesso a Deus Pai, pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Jesus então diz dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso nós estamos aqui nesta noite. Hoje podemos olhar para os céus e saber que Deus nos ama profundamente. Eu queria deixar um texto para todos os irmãos que estão participando conosco desse culto. Hoje também, este domingo, segundo domingo de maio, também homenageamos as mães. E a nossa alegria também, nesta noite de estarmos aqui, também é para pedir a Deus pela vida das mães. Eu queria deixar, já nesse momento, um texto da palavra do Senhor. Hoje pela manhã, o nosso irmão pastor José Marcos esteve trazendo a palavra de Deus e ele pela manhã está fazendo um estudo do livro de Provérbios, também voltado para a família. E eu queria deixar um texto então de Provérbios. Provérbios capítulo 1, versos 7, 8 e o verso 9. Provérbios, capítulo 1, 7, 8 e 9, que nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, filho meu, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Que Deus abençoe, então, todas as famílias. Esse mês de maio nós estamos falando sobre a família, a espiritualidade no lar. Então, que Deus esteja abençoando todas as famílias reunidas neste momento. Em nome de Jesus. Nós estamos longe fisicamente, separados fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente. E clamamos nesta noite pela bênção de Deus sobre a nossa vida, agradecendo ao Senhor as bênçãos e clamando a Ele, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente. Vamos fazer uma oração. Você aí na sua casa, junte a sua família e vamos tirar esse tempo exclusivo para adorarmos ao Senhor, para buscarmos a Deus. E que o próprio Deus esteja aí na sua casa, no seu lar, abençoando a sua família, abençoando a sua vida. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, graças te damos por todas as bênçãos recebidas neste dia. Graças te damos, ó Deus, porque Tu nos amaste profundamente, enviando o Seu Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo e morrer em nosso lugar. Graças te damos então, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Agora, não estamos mais separados do Senhor. Jesus veio e Ele se tornou, então, o caminho, o livre acesso ao Senhor. E nós podemos agora, livremente,
falar, entendendo que o Senhor ouve as nossas orações. E por isso nós clamamos ao Senhor, neste momento, que o Senhor abençoe cada família que está participando deste culto a Ti. Ó Deus, vá ao encontro do pai, da mãe, dos filhos, dos avós, dos netos, abençoando, ó Deus, todas as famílias que nesta hora se reúnem para louvar e bendizer ao Senhor, buscar a Tua vontade. Deus querido, de uma forma muito especial, pedimos nesta noite por todas as mães, que o Senhor esteja as abençoando, o Senhor esteja fortalecendo cada uma delas, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que o Senhor seja o socorro bem presente na tribulação, na vida de cada mãe, na vida de cada família. Abençoa-nos, ó Pai, precisamos do Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus, fala aos nossos corações nesta noite, transforma as nossas vidas, transforma, Pai querido, as famílias, e que todos nós possamos viver a cada dia mais e mais a Tua vontade e sermos mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Dá-nos a Tua bênção, nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos louvar ao nosso Deus nesse momento. Que você então esteja aí na sua casa cantando juntamente conosco nesta noite. Vamos louvar ao nosso Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para louvar a Deus. Fomos criados para adorar a Deus. Então, nesse momento, você aí na sua casa, junto com a gente aqui, vamos adorar esse único Deus verdadeiro, o Deus que nos deu vida. Estávamos perdidos e Ele nos alcançou e hoje podemos estar aqui adorando o Seu nome. Então, vamos adorar o Senhor neste momento. Eis aqui estou, rendo a Ti o meu louvor e adoração, pois Tu és Deus.
de Deus nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E nós que somos servos de Deus, essa é uma promessa de Deus, que todo o mal, ele se reverte em bem. Esse momento difícil que nós estamos vivendo, Deus está conosco, que tudo coopera para nosso bem. Que nós possamos aprender cada dia mais com este momento, com as dificuldades, e glorificarmos a Deus em tudo, porque Ele cuida de nós. Teu amor não falha, o amor de Deus não falha. Então nós vamos louvar neste momento. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, né? O Dia das Mães é todo dia, né? Mas hoje é um dia especial que foi reservado para comemorar.
E com todo o nosso carinho aqui da igreja, do Ministério de Louvor, nós queremos prestar essa homenagem às nossas mães com todo carinho, respeito e amor neste momento. E pedimos a Deus cada dia mais sabedoria para nós, né? Precisamos de sabedoria vindo do Senhor para ensinar, para educar, para amar, para ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor de todo o seu coração, dando o nosso exemplo e o nosso respeito. Então, vamos cantar essa música. Se tiver algum atropelo aí, vocês não esquentam, não, que a gente pegou mais ou menos em cima da hora. Mas é de todo o nosso coração, com carinho, que nós vamos louvar a Deus neste momento. Eu sinto Deus no fundo desse seu olhar, e na forma simples e tão pura de me amar, no modo de se entregar na batalha pelos seus. Este sentimento é um dom que vem de Deus. Um só gesto basta para tanto me ensinar. Seu silêncio e suas palavras são pra se guardar. Quero sempre honrar você, teu respeito vou lhe dar. Sei que para sempre nós iremos nos amar. O aperto de suas mãos é o sinto tanta comunhão, fruto de uma tão antiga e doce relação. No aperto de suas mãos é o sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Um só gesto basta para tanto me ensinar. Seu silêncio e suas palavras são pra se guardar. Mãe, eu quero honrar você, meu respeito vou lhe dar. Mesmo em momentos em que a gente discordar, no aperto de suas mãos é o sinto tanta comunhão, fruto de uma tão antiga e doce relação. No aperto de suas mãos é o sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Sinto as mãos de Deus, o aperto de suas mãos eu sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Te louvamos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, ó Deus, de estarmos na Tua presença, como a Tua igreja, ó Deus. Pedimos a Tua bênção para cada família neste momento, que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades, ó Deus, acalmando os corações, dando ânimo, dando fé em Ti, ó Deus, confiança. E Te louvamos de um modo especial pelas mães, ó Deus. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu, ó Deus. Uma responsabilidade tão grande, ó Pai, e que são os filhos o presente do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê paz, nos dê calma, ó Deus, nos dê ânimo, ó Deus, e que possamos sempre, ó Deus, estar
levando os nossos filhos, ó Deus, a te servir com alegria e com gratidão. Te agradecemos por este momento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, mais uma vez. Nós cantamos essa música, Neuzi cantou para nós, uma canção tão bonita que fala sobre as mães. Nosso desejo nessa noite é que todas as mães sintam realmente a presença do Senhor na sua vida, neste momento. Eu queria, antes de começarmos a mensagem propriamente dito, eu não sei, vai ter a vinheta? Hã? Já deu? Ok, joia. Então vocês viram aí a vinheta, eu não vi, não deu para ver. Então essa vinheta foi preparada aí pelo Pedro, né, o nosso filho. Ele preparou com muito carinho. O Pedro é o mesmo que estava tocando o teclado aqui, viu, gente? Então, aí nos preparando para o nosso tema, né? Espiritualidade no lar. Antes de nós começarmos a mensagem propriamente dita, eu queria muito falar um pouco de algumas mães, né, importantes, né, na nossa vida. Primeiro, a minha esposa, a Neuzi, uma mãe exemplar, né? Cuida da casa, do lar, cuida da gente, cuida muito bem do nosso filho. Agora estamos aí ganhando, né, aos poucos, mais uma filha, né, a Isa. A Isa está aqui com a gente, vocês não podem ver, mas ela está aqui com a gente. Passou o dia aqui conosco, almoçou com a gente, preparou o almoço de hoje foi preparado pela Isa e pelo Pedro, tá certo? Eu fiz o suco de laranja, tá bom? Então esse foi o nosso trabalho hoje, foi o nosso almoço hoje, aí junto com a Neuzi. A Isa também escreveu um poema muito bonito para a Neuzi, né? E por que a Isa está com a gente aqui? Porque os pais dela, pai e mãe, estão lá na Bahia, na região de Cabralha, né? Ali perto ali de Porto Seguro. Eles são missionários numa tribo indígena. Eles não estão podendo entrar na tribo, né? Estão fora da tribo, mas estão lá, esperando aí o tempo para eles retornarem às atividades com os pataxós. E por isso, então, lógico, ela não pôde estar com sua mãe, aí emprestou uma família para ela passar esse Dia das Mães aqui junto. Também, então, a dona Simone, né, a mãe da Isa, também a nossa homenagem nesta noite. Eu também não posso deixar de falar da minha mãe, dona Francisca, possivelmente está assistindo o culto. Ela assiste todos os domingos o nosso culto, né? E não sei se está assistindo. Aí talvez o nome esteja aí como Lídia, né? Lídia é a minha irmã, que então mora junto com minha mãe. Minha mãe tem 85 anos de idade, graças a Deus está com uma boa saúde. Essa semana nós conversamos. Quinta-feira, passei mais ou menos umas 2 horas conversando, tanto com a Lídia, a minha irmã, como a minha mãe, a dona Francisca. E minha mãe falou que está tudo bem. Perguntei para ela como que ela estava se sentindo nesse tempo, nesse isolamento social que ela tem participado à risca, né? Ela não sai de casa. Minha irmã Lídia
está sendo aí uma heroína, né? Porque fica com ela, ninguém entra dentro da casa dela, e ela tem muitos netos, filhos, filhas, né? Em torno da casa dela, mas ninguém entra dentro da casa, porque alguns estão saindo ainda para trabalhar, né? E lá em casa ninguém pode entrar. O único que entra é o esposo da Lídia, o meu cunhado, o Otacílio, e mais ninguém. Então estava conversando com ela sobre isso. Mãe, como que tem sido esse tempo, né? Esse tempo de isolamento social. Ela disse, olha Tony, todo mundo lá em casa me chama de Tony, né? Então ela falou, olha Tony, eu estou bem, estou me sentindo bem. Eu já não gostava de sair muito, né? Mas assim, ter essa proibição de sair é que é ruim, né? Então, ela vai, toma o sol dela ali na calçada e depois ela volta para dentro de casa. Mas uma coisa ela disse, ela falou para mim assim, uma coisa que eu sinto muita falta, é da igreja, né? É de estar participando de um culto, é de estar com os irmãos na igreja. Então, isto mostra o coração, né? De uma serva do Senhor também, né? Diante de todas as dificuldades da vida, aquilo que é mais difícil é não poder participar nesse momento de uma reunião, de um culto ao Senhor. Então, agradeço a Deus pela vida da Dona Francisca, agradeço a Deus também pela vida do meu pai, Samuel, que já está lá no céu, né? E por quê? Porque eles nos educaram 7 filhos e alguns netos também, lógico, sempre ir à igreja, nunca faltar os cultos. Eu sempre dou esse testemunho aqui. Eu nunca pude, num domingo de manhã, assistir a Fórmula 1. Eu gostava muito da Fórmula 1. Mas meus pais diziam, não, você não vai ficar em casa para assistir a Fórmula 1, assistir o Ayrton Senna e assim por diante, né? Nós temos que ir para a igreja, nós temos que ir para a escola dominical, aprender a palavra de Deus. E nós morávamos muito longe da igreja, nós tínhamos que pegar um ônibus, então ia aquela turma, né, para o ponto do ônibus, o ônibus parava, o ônibus enchia porque era muita gente, íamos para a igreja, depois voltávamos de manhã. E à noite, eu gostava muito dos Trapalhões. Não sei aqui quem lembra dos Trapalhões, né? E a mesma coisa, nunca pude assistir os Trapalhões, porque domingo à noite era dia de nós irmos para a igreja, né? Irmos para o culto, participar do culto. Então, domingo de manhã, domingo à noite, nós tínhamos que estar no culto, estarmos na igreja. E então não me lembro mesmo, talvez 1 ou 2 dias de ter ficando doente, ficar em casa num domingo, né? Realmente não lembro assim, não vem à minha memória pelo menos um dia. Eu estou com 48 anos agora e eu não lembro de todo esse tempo, por causa da minha mãe e do meu pai, né, nos levarem para a casa de Deus. Então, nossa gratidão a eles, nossa gratidão à minha mãe, nesse momento, que Deus esteja abençoando. Mas, entendendo o seguinte, muitos não têm a sua mãe, muitos não têm o seu pai, né? O que nós precisamos entender é que a igreja, a igreja é a família da fé. A igreja é onde Deus nos dirige, é onde Deus nos coloca, né? A família da fé é a igreja. E na igreja, então, nós temos irmãos, irmãs, nós temos filhos, nós temos filhas, nós temos pais e nós temos mães, nós temos avós, né?
a igreja é esse local, é a família de Deus. Então, aqui na igreja, minha mãe está longe, minha mãe está lá no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, um estado que está passando por está enfrentando, né, essa doença com muita dificuldade, com muita luta, né? E ela está longe, né? Não pude estar com ela hoje, assim como também vários outros anos eu não pude estar no Dia das Mães com ela, porque moro aqui em Jacutinga e ela está lá no Rio de Janeiro. Mas aqui na igreja, na comunidade da fé, na família de Deus, nós temos então mães, pais, irmãos, filhos, filhas, assim como eu acabei de dizer. Então aqui, este é o lugar, que é o lugar onde você não deve se sentir sozinho. Esse é o lugar, a igreja é o lugar que Deus preparou para você estar. Se você está fora da igreja, se você não frequenta mais os cultos, ou se você frequenta, vem aos cultos esporadicamente, isto não é da vontade de Deus. Porque Deus instituiu o seu povo. Deus formou a sua igreja a partir de Cristo Jesus e a partir da descida do Espírito Santo, para que todos nós não nos sentíssemos sozinhos, mas que tivéssemos uma família. Então, aqui é o lugar de você compartilhar, aqui é o lugar de você falar das suas lutas, das suas dificuldades e receber uma oração de alguém. Aqui é o lugar de você ouvir o outro e, ouvindo o outro, a dor, a luta do outro, você mesmo está orando. Aqui é o lugar de você receber da palavra de Deus e você abençoar os outros irmãos com a palavra de Deus. Então, se você está afastado da igreja, né? Se você não está comungando, se você não está junto com o povo de Deus, você está no lugar que Deus não quer que você esteja. Deus quer que você esteja na igreja, junto com o povo de Deus. Hoje nós estamos separados fisicamente, não podemos nos reunir, ou melhor, até aqui em Jacutinga nós podemos nos reunir, mas decidimos por não nos reunir, por esperarmos mais um tempo para estarmos juntos devido à questão de segurança de saúde. Mas entenda que as portas aqui do nosso edifício, elas estão fechadas, mas a igreja está livre. A igreja está viva, a igreja está atuante, e você precisa, de alguma maneira, voltar a ter comunhão nesse tempo, né? Se você está afastado e quer voltar, nos procure, nos busque, né? Então aqui é o local das mães, das várias mães. Então nós temos aqui a Dona Berenice. Dona Berenice não é mãe, mas ela nos adotou como filhos. Adotou o Pedro como neto. Nós temos aqui a Dona Maria, né, que nós também a temos como mãe. Dona Maria criou 3 filhas, né, sozinha. E então nós nos sentimos também adotado por ela, né? Temos aqui a Dona Teresa, já bem idosa, mas que esta semana tive a oportunidade de ir. Ela ligou para mim e disse: pastor, eu estou precisando entregar o dízimo, mas eu estou sem o meu cartão. E aí eu fui na tesoureira, peguei o cartão de dízimo dela, levei para ela. Quando cheguei lá, ela disse: pastor, entra. Eu disse: Dona Teresa, eu não estou entrando na casa das pessoas. E então ela veio até a porta e eu fiquei da calçada. Ela desceu a escada, com 80 ou 81 anos que ela tem, ela desceu
a escada e veio até a porta, e ali ela trouxe o dízimo dela, dei o envelope para ela, ela colocou o dízimo dentro do envelope, passou para mim, e aí tinha umas bananas no chão, e uns cachos bem grandes de banana. Ela disse: pastor, você quer banana? E eu disse: quero, aceito sim, dona Teresa, mas não se incomode. Ela falou: peraí que eu vou buscar uma faca para cortar a banana. 80 anos de idade, subiu a escada toda, foi lá em cima, pegou a faca, desceu tudo de novo, cortou as bananas, colocou dentro de uma sacola e entregou para mim. E eu disse: dona Teresa, vamos fazer uma oração? Ela disse: vamos fazer uma oração. E eu na calçada, estava sol, fiquei na calçada. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz uma oração da calçada. Eu fechei os olhos, ela do lado de dentro, fechou os olhos também, e nós oramos. E quando eu estava orando, eu senti uns passos vindo. Eram duas pessoas que eu não sei quem era que estavam vindo. E eu pensei: eu paro de orar ou não? Né? Mas decidi continuar orando ali. As pessoas vieram, passaram e foram, e eu continuei ali orando com ela. Então, são mães. E quantas outras nós não temos? Então, gostaria muito que, durante essa semana, como nós sempre temos incentivado, que você tirasse um tempo para fazer uma ligação para sua mãe, lógico, mas também para uma mãe da igreja. Conversar com ela, orar com elas. Né? Esse é um tempo de nós nos aproximarmos ainda mais. Que Deus abençoe a todos nós. Nesta noite, irmãos, falado essas palavras para as mães, nesse dia tão especial, nós vamos entrar, veja, não estou fugindo do tema, porque tudo isso que eu falei, isto é espiritualidade no lar. A espiritualidade a espiritualidade cristã não é uma coisa muito difícil de você ter. A espiritualidade cristã e a espiritualidade no lar é algo muito simples, é algo que está ao nosso alcance. Quem não está buscando isso, espiritualidade para o seu lar, não tem desculpa, porque Jesus já fez tudo por nós na cruz do Calvário, e Ele deixou todo o acesso para nós estarmos vivendo uma vida plena diante de Deus, em espiritualidade. Então, nós não temos espiritualidade no lar porque nós não queremos, porque nós somos orgulhosos, porque achamos que damos conta da nossa vida, porque achamos que somente trabalhando e conquistando as coisas e confiando nas riquezas, nós alcançaremos a tão esperada, tão almejada felicidade. Isto é uma mentira. Somente Jesus pode nos dar vida plena. Somente a alegria que Jesus dá, a paz que Jesus dá, é verdadeira. Então, nós realmente deveríamos viver uma espiritualidade, buscar essa espiritualidade. Como? Colocando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas. Mateus, o texto não está aí, ou Carla está nos auxiliando ali, o texto não tá aí, mas é Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós não fazemos isso. E é isso que nós estamos nesse tempo, nesse mês, no mês de maio, procurando aprender da palavra de Deus, mas mais do que aprender, colocar em prática. Então as nossas mensagens serão coisas práticas. Como é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é prática. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Não podemos ser só ouvintes da palavra de Deus. Precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Então, eu queria
trazer para vocês algumas perguntas, que é sobre uma espécie de medidor de espiritualidade. A gente medir a nossa espiritualidade, ou medir, como é o nosso tema, medir a espiritualidade do nosso lar. Como está a sua família? Como está o seu lar? Como que está a espiritualidade dentro do seu lar? Então essas perguntas são do livro, um livro que nós estudamos ano passado, do Tom Heine e Art Heine, aqui é pai e filho, né, os dois autores. Vida Simples, Tempo, Relacionamentos, Dinheiro e Deus. Então nós temos aqui essas perguntas. Perguntas que nós temos que fazer diante do espelho. Não é pergunta para o outro, é pergunta diante do espelho. Pergunta para nós mesmos. As perguntas são as seguintes: estou mais próximo de Deus hoje do que estava há um ano atrás? A oração faz parte do meu dia? Leio a Bíblia pelo menos 2 a 3 vezes por semana? Estou verdadeiramente conectado a uma igreja local? Verdadeiramente conectado a uma igreja local? Converso livremente com a família e outras pessoas sobre a minha fé? Então, aí um medidor de espiritualidade, e cada um deve fazer essas perguntas. E então eu já lanço um desafio para todos essa semana. Como eu disse, a palavra de Deus ela é prática. Então lanço um desafio para você e sua família. O desafio é você se reunir pelo menos uma vez com a sua família. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, quem tiver na sua casa nessa semana, pelo menos uma vez essa semana, vocês juntos pegarem a palavra de Deus, lerem um texto bíblico e meditar nesse texto por alguns instantes, perguntar um ao outro, dizer: o que esse texto falou para você? O que esse texto fala para você? O que esse texto lhe chama a atenção? Como que Deus se comunica com você através desse texto que acabamos de ler? E deixar os filhos falar, e deixar a esposa falar, e deixar o marido falar. Pouquinho, só um pouquinho. Aquilo que Deus falou no coração através de um texto. Esse tempo também precisa ser um tempo, então, de leitura e meditação da palavra. Esse tempo precisa ser um tempo para também ouvir o outro, ouvir o que está no coração do outro. Nós estávamos fazendo um dos nossos cultos domésticos, eu, a Neuzi e o Pedro, e foi um dia muito difícil para mim, né? Eu estava com o coração muito angustiado, muito triste, com tudo que está acontecendo, né? E nós fomos para o culto. E no momento de oração, então, eu pude abrir o meu coração para os dois e dizer o que eu estava sentindo. A angústia, a dor do coração. Eu não estava bem naquela noite. E eu pude, então, ali, com a família reunida, abrir o meu coração para minha esposa, para o meu filho. Dizer como que eu estava me sentindo. Família é para isso. E aí então você vai trazendo a espiritualidade para dentro do seu lar. E depois então vocês orarem. É sempre importante orar uns pelos outros. A oração é o remédio para a nossa alma, para a nossa vida. Nós precisamos dizer o que estamos sentindo e pedir para o outro orar
por nós. E foi assim que nós fizemos então naquele dia. Ainda dentro desse tempo, dentro desse desafio, nesse momento, vocês juntos pararem para orar pelas famílias enlutadas. Nós temos muitas mortes em nosso Brasil. Muitas mortes pelo mundo. Muitas mães que perderam filhos, muitos filhos que perderam os pais, muitos irmãos que perderam os irmãos. Os números são jogados para nós com uma frieza terrível, dizendo, passamos dos 10 mil mortos ontem no Brasil. Nós precisamos orar pelas famílias enlutadas. É uma situação muito difícil que nós estamos vivendo. E nós precisamos trazer para dentro das nossas famílias essa espiritualidade, a espiritualidade da oração, da intercessão. Com isso nós demonstramos que nós não somos egoístas, que nós não estamos preocupados somente com a nossa família, mas o nosso coração também sofre com aqueles que sofrem, que estão sofrendo nesse momento, e orarmos uns pelos outros. Orarmos pelos doentes, orarmos pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes, pessoal que trabalha no hospital, na limpeza, os motoristas, tanta gente que está nesse momento servindo, nos servindo, muitos deles afastados de suas famílias, dos seus lares, porque não podem ir para casa por causa da questão da contaminação. Estão lá, firmes. Temos que orar por esses. E temos que orar pelo nosso Brasil. Pedimos a Deus por misericórdia. Só Deus para frear este mal. Então nós precisamos trazer para a nossa família, nesse tempo, a espiritualidade. Como você tem vivido em família. Esse é então o desafio que trago para você. Separe essa semana um tempo para a sua família, junto com a sua família está fazendo esse tempo de oração. Se você mora sozinho, eu quero te desafiar a ligar para um irmão, irmã da igreja e estarem orando juntos por telefone, tendo esse momento juntos. Vamos todos, nesse tempo, unir as nossas famílias e unir as famílias às outras e estarmos tendo esse tempo de oração. O texto que vamos ler nessa noite se encontra em Mateus capítulo 6, Mateus 6º capítulo, do verso 6 ao verso 8, que para mim, entendo ser o texto central dessa série de mensagens que temos então durante esse mês com este tema, a espiritualidade no lar. Jesus então diz assim, Mateus 6, de 6 a 8. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Eu trouxe para os irmãos um trecho que nós estudamos há 2 anos aqui na igreja,
é uma espécie de tabela. Essa tabela é escrita pelo pastor Timothy Kelly. Está no seu livro A Igreja Centrada, desenvolvendo em sua cidade um ministério equilibrado e centrado no Evangelho. E nesse livro, o pastor Tim Kelly, então, ele faz uma diferenciação, uma comparação do pensamento puro e simplesmente religioso com o pensamento da espiritualidade cristã verdadeira, genuína, baseada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu trago novamente essa tabela porque essa comparação entre vida somente religiosa e espiritualidade tem me ajudado muito a me conhecer, a olhar para dentro de mim, a olhar para as minhas ações, ou mais do que isso, a olhar para as minhas reações às lutas, às circunstâncias da vida, e perceber o que em minha vida é puro e simplesmente religiosidade vazia, e o que é verdadeiramente espiritualidade. É uma questão de pensamento. Então, alguns conceitos, então, algumas comparações. Na religiosidade, eu obedeço, portanto, esse é o pensamento, né? Eu obedeço, portanto, sou aceito. Ou seja, eu sou aceito por Deus porque eu tenho uma prática de vida. Veja, isso é uma mentira, isso é uma ilusão. A verdade é o pensamento da espiritualidade verdadeira que diz: eu sou aceito, por isso eu obedeço. Eu sou aceito. Eu fui aceito por Deus através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Um outro tema, uma outra comparação. Na religiosidade, a motivação é baseada no medo e na insegurança. Ou seja, o seu relacionamento com Deus é um relacionamento é um relacionamento baseado no medo e na insegurança. Você tem medo de Deus. Não é isso que Jesus quer para as nossas vidas. Não é isso que Jesus está falando nesse texto que nós acabamos de ler. O que nós temos que entender é a espiritualidade verdadeira a motivação é baseada na alegria e cheia de gratidão. A minha motivação para a vida é por causa da salvação que eu tenho em Cristo Jesus, então minha vida é plena, cheia, e eu vivo então esta vida cheia de alegria e cheia de gratidão. Na religiosidade, eu obedeço a Deus para receber coisas dele. Que pensamento triste esse, né? Que você obedece a Deus porque você tem interesse naquilo que Ele pode te dar. Vejam, esse é um pensamento pagão, né? Esse é um pensamento das religiões pagãs, das religiões que não conheciam o Deus verdadeiro. Obedeço a Deus para receber alguma coisa dele. Olha como essa religiosidade está presente no nosso tempo. Como os templos das igrejas estão cheias de pessoas que têm esse pensamento. Eu vou fazer alguma coisa para Deus porque eu quero receber alguma coisa dele. Na espiritualidade verdadeira, na espiritualidade genuína cristã do Evangelho, eu obedeço a Deus para ter de Deus, para agradá-lo e para me assemelhar
a Ele. Eu faço as coisas porque eu quero agradar ao meu Deus. Seguindo, na religiosidade, isso aqui é muito importante. Na religiosidade fria, quando as coisas dão errado em minha vida, eu fico irritado com Deus ou comigo mesmo. Pois como os amigos de Jó é um personagem do Antigo Testamento, que aparentemente tudo deu errado na vida dele, ele perdeu filhos, perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua saúde. E aí os amigos dele chegavam para ele e diziam assim: ô Jó, confessa o seu pecado. E o Jó dizia: eu não sei, eu não pequei. Então, os amigos de Jó tinham essa religiosidade. Eles acreditavam que qualquer pessoa boa merece ter uma boa vida. Ou seja, se as coisas dão errado na nossa vida, é porque a gente é errado. Mas se as coisas dão certo na nossa vida, é porque a gente merece aquilo. Ora, isso é uma ilusão. Vejam como é na espiritualidade. O que deve ocupar a nossa mente, então, em relação a isso? Nós devemos pensar assim: quando as coisas dão errado em minha vida, eu me debato. Ou seja, eu posso ficar triste. Mas eu sei que, enquanto Deus permite que as dificuldades me aprimorem, Ele exerce seu amor paterno em meio às circunstâncias difíceis. Isso é espiritualidade. Ontem, nós estávamos aqui, eu, pessoal do louvor, trabalhando aqui. Nós ficamos aqui na igreja, para vocês terem uma noção. Nós viemos para cá, eu e o Pedro viemos um pouco mais cedo, eram umas 2h da tarde. O pessoal do louvor chegou às 3. Para a gente ajeitar e deixar tudo do jeito que está para ter esse culto hoje, para fazer essa transmissão, nós chegamos aqui 2h30, 3 horas, e fomos sair daqui. O pessoal saiu daqui, era umas 8 horas da noite, né? Até ajeitar tudo. É um monte de fio aqui, vocês não estão vendo, mas é um monte de fio, é um monte de coisa, é um monte de aparelho, são 3 telas de computador, é um monte de coisa, né? Então, até ajeitar tudo isso, a gente saiu daqui 8 horas. Mas aí eu e o Pedro ficamos aqui, o pessoal foi embora, eu e o Pedro ficamos aqui para ajeitar aqui os lugares, a câmera e tudo mais. E no finalzinho, já era quase 10 horas da noite, nós fomos ligar o teclado para o Pedro ver como que estava o som do teclado. E nós ligamos o teclado numa tomada 220. E o Pedro tocou, ele deu um acorde e o teclado parou de funcionar. Quando eu olho, eu falei: Pedro, essa tomada é 220. E corremos e tiramos. Não adiantou. A fonte foi para o espaço, queimou a fonte. Cheiro de queimado. E eu falei: e agora? Sábado à noite, 10 horas da noite, aonde que você vai encontrar uma fonte para um teclado? Então, como que fica o nosso coração quando essas coisas dão errado? Um dia todo de trabalho, um dia exaustivo, cansativo, para a gente chegar com um pouco de melhor qualidade para transmitir esse culto para vocês. E no final do dia, uma coisa dá errado. Como que fica o nosso coração? A gente se debate. A gente não fica bem. Mas nós temos que entender que enquanto Deus permite que as dificuldades aconteçam em nossa vida, ao mesmo tempo, alguma coisa Ele tem para nos ensinar. Então, mesmo triste, nós precisamos parar. Eu parei, Pedrinho também parou, nós ficamos muito tristes, e eu orei e falei assim: Senhor, o que o Senhor quer com essa fonte que queimou?
que o Senhor quer da nossa vida? Né? E quando você faz essa oração, você tem que esperar. E aí, Deus nos deu sabedoria de ligar para algumas pessoas que tinham teclado e ver se nós conseguiríamos uma fonte. E já naquela mesma noite, 2 irmãos nos auxiliaram dizendo: olha, tenho fonte aqui, vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, eu empresto o meu teclado. Então o nosso coração, já naquela mesma noite, o Pedro já dormiu tranquilo, nós nos reunimos depois, ficou o Pedro e a Neuzi assistindo o filme, né? E a gente foi dormir tranquilo. Então, são essas coisas, circunstâncias, eu estou falando de uma coisa muito simples, mas quantas coisas muito mais difíceis não acontecem em nossa vida e nós nos desesperamos. Não! Nós precisamos parar e orar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer mostrar com isso? O que o Senhor quer me mostrar com este atraso? O que o Senhor quer me mostrar com essa circunstância difícil? O que o Senhor quer trabalhar no meu coração? Aqui está a minha vida, Senhor. Trabalhe na minha vida. Essa é uma espiritualidade que nós precisamos desenvolver. Seguindo, um outro tema: quando na religiosidade, quando eu sou criticado, fico furioso ou arrasado, porque é essencial achar que eu sou uma boa pessoa. Qualquer ameaça a essa autoimagem tem que ser destruída a qualquer preço. Isso é na religiosidade pura, em que o tempo todo nós queremos ficar nos defendendo a nossa autoimagem. Nós não conseguimos ser criticados. E quando alguém fala isso aqui da gente, a gente fica irritado. A gente diz: não, não é isso, não é bem assim. Não, você não conhece a minha vida. Não, você não sabe o que eu estou passando. Por quê? Porque o tempo todo, a gente, numa religiosidade fria, a gente fica querendo ser uma boa pessoa. E nós não somos, nós somos pecadores. Nós somos falhos. Então, como que nós devemos reagir quando nós recebemos uma crítica na espiritualidade? Quando sou criticado, eu me debato. Mas não acho importante ver a mim mesmo como uma boa pessoa. Minha identidade não está baseada no meu desempenho, ou seja, naquilo que eu faço, naquilo que eu apresento ser. Minha identidade está baseada no amor de Deus por mim em Cristo Jesus. Se Deus me ama, o que eu preciso mais? Se Deus gosta de mim, se Ele me ama através do seu Filho amado Jesus Cristo, para que eu ficar me defendendo? Eu sou amado por Ele. Seguindo, na religiosidade, minha vida de oração consiste em grande parte em petições e apenas se torna fervorosa quando estou com problemas. O objetivo principal da minha oração é controlar a circunstância. Veja, isso é paganismo. Você entende que através da sua oração você controla Deus. Dependendo da sua oração, da fórmula certa, do jeito certo, você consegue ou não consegue as coisas de Deus. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Vejam como deve ser a nossa vida, como deve ser realmente a nossa vida de oração. Minha vida de oração consiste em um tempo de louvor e adoração a Deus. Aquela questão da contemplação, né? Você contemplar a maravilha de Deus e contemplar o próprio Deus, a sua grandeza, e você adorá-lo.
meu objetivo principal é ter comunhão com Deus. Não é ter as bênçãos de Deus, porque essa Ele nos dá, mas é termos comunhão com Ele. Seguindo, minha autoimagem oscila entre dois polos. Se e quando satisfaço os meus padrões de comportamento, sinto-me confiante, mas então fico propenso ao orgulho e à insensibilidade com as pessoas que fracassam. Se e quando não satisfaço meus padrões, sinto-me, aqui está entre aspas, né, humilde, humilhado, mas na verdade sinto-me arrasado, mas não confiante, achando-me um fracasso. Então, quando faço as coisas certas, fico todo orgulhoso. Mas quando fracasso, faço alguma coisa errada, vou lá embaixo. Fico derrotado. Mas na espiritualidade verdadeira não deve ser assim. Minha autoimagem não é de alguém que alcança os padrões morais. Em Cristo sou ao mesmo tempo um pecador perdido, mas aceito por Deus. Sou tão mau que Ele teve que morrer por mim. E sou tão amado que Ele se alegrou em morrer por mim. Isso me leva a uma profunda humildade, assim como uma confiança mais profunda, sem que eu fique lamentando ou sem que eu seja arrogante. Espiritualidade. Na religiosidade, minha identidade e dignidade baseiam principalmente na minha dedicação ao trabalho e na minha moral. Assim tendo, de a menosprezar as pessoas que consideram preguiçosas e imorais, desprezo as pessoas e sinto-me superior a elas. Na espiritualidade, minha identidade e dignidade estão centralizadas naquele que morreu por seus inimigos, entre os quais eu mesmo me incluo. Somente por uma pura graça sou o que sou. Portanto, não posso menosprezar quem acredita em algo diferente de mim ou pratica algo diferente. Não tenho a necessidade interior de vencer discussões. Meus irmãos, como nós estamos vivendo hoje? Cada um querendo vencer a discussão, cada um querendo ter a razão, e o que mais nós sabemos hoje é que nós não sabemos nada. Na religiosidade, como me apoio em meu desempenho ou status para ser aceito espiritualmente, meu coração fabrica ídolos, talentos, histórico-moral, disciplina pessoal, classe social, etc. Para mim é imprescindível ter coisas, e nelas deposito a minha esperança, meu sentido, minha felicidade, minha segurança, meu significado e tudo o que afirmo acreditar sobre Deus. Veja, são ídolos. Na espiritualidade, tenho muitas coisas boas na minha vida. Família, trabalho, porém nenhuma delas é tudo para mim. Não tenho de possuí-las a qualquer custo. Portanto, há um limite no grau de ansiedade, de amargura e de desespero que elas possam me impor quando são ameaçadas ou perdidas. Minha confiança está em Deus, que me sustenta, que me abençoa e que me conduz em vitória. Não nas coisas, não naquilo que eu possuo. Voltando ao texto de Mateus, capítulo 6, de 6 a 8. Com essa palavra sobre vida religiosa simples e vida religiosa vazia,
e espiritualidade verdadeira, nós entendemos melhor, então, o que Jesus diz aqui. Mateus capítulo 6, versículos 6 a 8, repetindo o texto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto, ou seja, quando nós entramos no nosso quarto e oramos, levamos a espiritualidade para dentro do nosso lar, o Pai está nos olhando, Ele nos vê, Ele nos contempla. Cremos no Deus que nos vê. Cremos no Deus que conhece profundamente o que se passa dentro do nosso coração. Por isso, então, entramos em oração. E o texto diz mais, Ele nos recompensará. Toda oração é recompensada. Toda oração é recompensada. Não há uma oração feita com um coração contrito, sem falsidade, sem hipocrisia, verdadeiramente expondo o que se passa em nosso coração, que o salmista diz, que o salmista chama de coração contrito. Não há uma oração que Deus não dá a recompensa. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós cremos. Ele diz aqui, quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Vejam, os pagãos, aqueles que não criam em Deus, eles queriam dominar o sagrado. E eles queriam, através das suas atitudes, mudar o pensamento, aquilo que o sagrado é, abençoar ou não abençoar, maldição ou não maldição. Mas na espiritualidade que Jesus nos ensinou, não é assim. Versículo 8. Jesus então nos diz, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Que coisa maravilhosa. Deus sabe das nossas necessidades. Somente Deus sabe das nossas necessidades. Somente Deus conhece profundamente aquilo que estamos precisando. Nem nós mesmos sabemos. Desejamos muitas coisas que para nada servirão para a nossa vida, muito pelo contrário, servirão para prejudicar a nossa vida. O que realmente nós precisamos, o Pai já sabe. E é por isso que nós devemos então entrar em oração, trazer para dentro do nosso lar a espiritualidade, a vida de oração, de busca da vontade de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Nós vamos cantar agora a música tema do nosso mês, a espiritualidade para o lar. Essa música se chama Senhor do Tempo. Esse é o tempo para nós revermos como nós estamos vivendo o nosso tempo. E se nós não trazemos para o nosso tempo a espiritualidade da oração, da leitura da palavra, se nós não buscarmos isto na nossa vida, para a vida da nossa família, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos jogando fora o tempo da nossa vida. Então, o Deus que é Senhor do tempo, seja Senhor da sua vida, seja Senhor da sua família. Que Deus abençoe grandemente a você.
antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. vencer o Senhor deste mundo, Vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo, Deus. eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que Ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. vencer o Senhor deste mundo, Vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo, Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, graças te damos por mais esse tempo precioso que passamos juntos, ó Deus, com as famílias, aprendendo da tua palavra, aprendendo daquilo que é essencial para as nossas vidas. Ó Pai, que coloquemos isso em prática. Mude, ó Deus, o nosso pensamento da religiosidade vazia, sem sentido, sem fruto, sem vida, sem alegria, para a espiritualidade genuína, verdadeira, que traz para a nossa vida e para o nosso lar sentido para a vida, traz vida para o nosso lar, traz alegria, traz esperança, traz amor, restaura os relacionamentos. Ó Pai querido, qual é a tua vontade para a nossa vida? Qual é a tua vontade para a nossa família? O que o Senhor quer fazer no meio, no centro da nossa família? Transforma os nossos corações. Ó Pai, nós consagramos a nossa vida e consagramos
a nossa família ao Senhor, que o Senhor nos use. Há tantas pessoas que precisam ouvir a Tua voz, aprender o Teu Evangelho, conhecer o Teu amor. Ó Pai, nos use, transforme a nossa família e nos use. Que Tu venha ser realmente Senhor do tempo, Senhor das nossas vidas. Ó Deus querido, que nós estamos clamando ao Senhor pelo Brasil, pelo mundo, pelas pessoas que sofrem, pelas famílias que estão passando por uma grande dificuldade nesse momento, que o Senhor vá ao encontro com poder e graça e transforme essa situação. Tu és o único que pode e faz. Transforma o mal em bem. Transforma a maldição em bênção. E é isso que nós pedimos para cada família, para cada irmão e irmã que nesta hora está reunido. Que todos nós possamos, essa semana, Senhor, essa semana, buscar ao Senhor em primeiro lugar, através da oração, através do encontro em família, juntos estarmos buscando ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, oramos em o nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus recaiam sobre todo o povo de Deus aqui reunido, sobre todas as famílias reunidas em Teu nome e sobre todo o povo de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Eu queria só agradecer a todo o pessoal que esteve trabalhando aqui com a gente. Mais uma vez agradecer ao vereador Elinho, que esteve aqui nos ajudando, né? Ele não é membro aqui da nossa igreja, mas tem nos ajudado muito aqui para melhorar aqui a transmissão. Queremos agradecer a Carla, que está aqui conosco ali nos vídeos, o Reinaldo, que está ali nos auxiliando também no som. Já mencionei a Isa, que está sempre conosco, o pessoal do louvor, Neuzi, minha esposa, Pedro, meu filho, aqui no teclado, Guilherme lá no contrabaixo, né? O Wesley no violão, o Eric, que é o diretor do Ministério de Louvor. Muito obrigado por vocês terem participado conosco. Deus abençoe a sua família. E quarta-feira, temos encontro, 8 horas da noite, né? Nós também transmitiremos o nosso culto, né? E o que nós falamos hoje, nós vamos aprofundar na quarta-feira. Então peço muito que você participe conosco. Quarta-feira, 8 horas da noite, também o nosso culto online. Vamos louvar mais a Deus nesse momento. Deus abençoe a sua vida. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta pra tudo que na realidade importa. Tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. Antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que Ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, me vi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Teria tudo do jeito certo.